Olá! Vamos para mais uma história da Palavra de Deus? Essas histórias maravilhosas, mas antes, como a gente sempre faz, vamos lembrar, trazer à memória um pouquinho da última história? Então, lembrando que Caim, ele matou Abel, porque ele ficou com raiva, porque Deus não aceitou a sua oferta, mas aceitou a oferta de Abel. E Deus havia avisado para Caim que ele estava errado, mas ele não quis ouvir a voz do Senhor. Nós aprendemos também com a história que sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão para os nossos pecados. E voltando agora para Adão e para Eva, a gente fica imaginando, eles devem ter ficado muito tristes. Eles perderam seus 2 filhos. Que tristeza, né, no seu coração. Mas a gente aprendeu que Deus nos ama. Nós temos visto isso a cada momento. O amor de Deus por nós. E o amor de Deus por Adão e o amor de Deus por Eva. E agora Deus mais uma vez faz algo maravilhoso para esse casal. Deus dá para eles mais um filho. E eles ficam tão felizes. Eles põem o nome desse filho de Sete. A Bíblia diz que naquela época se vivia muitos anos, muitos e muitos anos. Eu coloquei aqui para vocês, ó. Adão, ele viveu 930 anos, muitos anos, né? E Sete, ele viveu 912 anos, muito tempo. E naquela época, eles tinham muitos filhos, muitos. Vivia muitos, né? Muitos anos, então tinha que ter muitos filhos. E a Bíblia diz que Adão e Eva, eles tiveram muitos filhos e filhas. E Sete também teve muitos filhos e filhas. Mas sabe, a partir de Sete teve um filho, que a partir desse filho aconteceu algo muito legal. A Bíblia diz que Sete, agora ele já é um homem, ele cresceu, então ele se casou, ele teve um filho, e a partir desse filho, o nome desse filho é Enos. A Bíblia diz que começaram a invocar o nome do Senhor. O que é invocar o nome do Senhor? É adorar ao Senhor. Até então, não se havia feito isso. Foi a partir de Eno, o filho que Sete teve, que começaram a invocar o nome do Senhor. Que legal, né? E Enos, ele teve muitos filhos. Seus filhos tiveram filhos, que tiveram filhos, neto, bisneto, tataraneto, que eu não sei quanto. Depois de muito tempo, sabe, nasceu um outro menino, um menino chamado Enoque. E a Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Então eu fico imaginando Enoque, um menino, um adolescente, um jovem sempre andando com Deus, né? E ele era um homem que ele andava com o Senhor. É a Bíblia que fala isso. E o que é andar com o Senhor? Andar com o Senhor é fazer as coisas que agradam ao Senhor, que alegra o coração de Deus. E a Bíblia diz que um dia, quando Enoque já estava com 365 anos, começaram a procurar Enoque. Todo mundo está procurando. Enoque sumiu. Ninguém sabia onde Enoque andava. Eu fico imaginando seus filhos, sua mulher, né? A família, os amigos. Cadê Enoque? A Bíblia diz assim: e andava Enoque com Deus, que Deus o tomou para si. Deus levou Enoque. Enoque andava tanto com o Senhor, que o Senhor ficou tão feliz que o Senhor levou Enoque para ficar com ele, para ficar pertinho dele. E assim Enoque foi ficar com o Senhor. Que legal, que coisa maravilhosa. E muitos anos depois, Enoque teve filhos, neto, bisneto, e um desses bisnetos de Enoque
Enoque foi bisavô de um menino que cresceu, um menino especial, se tornou um homem e ele fez algo maravilhoso que Deus pediu. Vocês já sabem quem é? Isso mesmo, se você falou Noé, você acertou. Enoque, ele foi o bisavô de Noé, aquele que construiu a arca. Como Deus estava contente com os descendentes de Sete. É claro que não foram todos, né, que obedeceram ao Senhor. Um outro descendente de Sete também, que amava muito ao Senhor. Deus disse que a descendência dele, ninguém ia poder contar. Seria como as estrelas do céu e como a areia do mar. Você já sabe quem é? Também muito especial. Ele amava o Senhor. A Bíblia conta que ele foi chamado de o amigo de Deus. Você já sabe quem é? Se você falou Abraão, você acertou. E depois de muitos e muitos anos também, muitos e muitos nasceu um outro menino, muito corajoso, valente, que ele matou um gigante chamado Golias. Você já sabe quem é esse menino? Que mais tarde ele se tornou alguém muito importante. Ele se tornou um rei de Israel, um rei muito amado. Já sabe qual é o nome dele? Isso mesmo, se você falou Davi, você acertou. Depois de muitos muitos e muitos anos mesmo, nasceu agora, da descendência de Sete, o bebê mais precioso de todos, o bebê mais especial. Ele nasceu numa manjedoura. A Bíblia diz que ele era um rei. Ele é um rei. Ele deixou o seu palácio lá no céu. Ele se fez carne, virou um bebê, um menino e veio habitar entre nós. Você já sabe quem é esse menino? Isso mesmo. Se você falou Jesus, você acertou. Ele nasceu lá na cidade de Belém. Mais tarde, quando ele cresceu, ele deu a sua vida por mim e por você. Que amor é esse desse Deus maravilhoso? Que ama a mim e que ama você? Que amor é esse? A Bíblia diz que o amor de Deus, ele não tem tamanho. Ele é muito grande, não dá para medir nem para dizer o tamanho. A Bíblia diz que ele amou tanto. Também a Bíblia fala que ele amou de tal maneira, esse tanto de tal maneira, não tem palavra para explicar o tamanho. Ele amou o mundo, ele amou a mim, ele amou a você. E o que ele fez para provar esse amor? Ele deu o seu Filho unigênito. Unigênito é único. Ele deu o seu único filho para morrer numa cruz. Mas esse filho ressuscitou ao terceiro dia. Por que Deus fez isso? Para que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele nos ama. E Ele fez isso para que todo aquele que nele crê, todo que acredita nesse amor de Deus, não pereça, não fique separado de Deus. Mas todo aquele que acredita de todo o coração nesse amor de Deus e que Jesus é o Filho de Deus e que veio ao mundo para nos salvar, ele tem a vida eterna. A vida eterna é uma vida junto de Deus. Como Enoque andava com Deus e ficou sempre, Deus o levou para ficar junto dele, para sempre junto de Deus. A vida eterna é uma vida junto de Deus para sempre. Uma vida que nunca vai acabar. Esse é o amor de Deus. O amor de Deus por mim e o amor de Deus por você. Não é um amor inventado, é um amor que está aqui na Bíblia. No livro de João, capítulo 3, versículo 16. E você pode ler e você pode ver o grande amor de Deus por você. E se você tem Jesus no seu coração, alegre-se com esse amor.
E se você ainda não tem Jesus, alegre-se. Você pode entregar seu coração para Ele. O que você está esperando? Entregue sua vida, entregue seu coração para Ele. Diga, Senhor Jesus, eu quero que o Senhor faça morada em mim. Perdoa meus pecados. Mora dentro de mim, transforme minha vida e usa a minha vida e a minha descendência como o Senhor usou a descendência de Sete. Deus, Ele ama você e Ele já provou isso. A Bíblia fala isso. Acredite, creia. Eu não sei se você está triste, se você é um menino, uma menina, um adolescente, um adulto. Se você está passando por alguma dificuldade, alegre-se. Deus ama você. Fala com Ele. Abre seu coração para Ele e Ele vai dar paz ao seu coração. Fica com Deus, que Deus te abençoe sua família. Amamos você, mas Jesus, Ele te ama muito, 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 muito mais. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.